Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Daiana Nascimento e é um prazer ter a sua companhia aqui no nosso devocional diário. Estamos por aqui de segunda a sexta-feira, gravando mensagens da palavra de Deus e orações sobre as nossas vidas. E hoje, nós vamos estar aí finalizando a leitura do Evangelho de João, que iniciamos na terça-feira passada, né? E aí, durante 7 dias, nós nos propomos aqui a estar lendo esse evangelho e meditando para a glória de Deus. Sendo que 6 capítulos nós meditamos aí em off, né? Sábado e domingo. E você que está comigo, que pegou esse propósito, hoje nós vamos finalizar. Mas se você não esteve comigo nesse propósito, eu te convido mesmo assim a você tirar um tempo do seu dia e a se propor a ler a palavra de Deus. Olha só, 21 capítulos nós conseguimos ler em 7 dias, lendo apenas 3 capítulos por dia. Então vamos dar prioridade para a palavra de Deus, né? Quantas vezes nós não ficamos aí nas mídias, no nosso celular e tudo mais, perdendo muitas vezes tempo com entretenimento, o tempo passa que a gente nem vê, né? Mas a palavra de Deus, ela vem para nos edificar, para nos fortalecer, para nos alimentar. A gente não precisa ficar o tempo todo grudado nas telas, se enchendo de notícias que muitas das vezes só causam temor na gente, ou se enchendo apenas de entretenimento e nada acrescentando, nada mudando em nossas vidas. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então você que é filho, você que é filha, você que é servo, tire um tempo para meditar na palavra de Deus. Leia a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a fortalecer esse canal para a glória de Deus, e a todos que deixem o seu like, fique à vontade para compartilhar, para comentar. Se você comenta, eu sei que você passou por aqui e vai ser um prazer poder te responder. Tá bem? Então vamos lá? Tem um bebezinho por aqui. Ele tá até fazendo os seus sons, né, mamãe? É o Aquila, o meu nenenzinho de 6 meses, né, meu príncipe? Dia 2 vai estar completando 7 meses e ele já ajuda a mamãe a fazer o devocional. Vamos lá. Então, hoje nós vamos finalizar o Evangelho de João com os capítulos 19, 20 e 21. Como nós temos feito, nós não temos lido, né, todos os capítulos para o vídeo não ficar tão extenso, mas temos meditado e eu convido você a estar lendo, tá? Leia a palavra de Deus. Não se conforme apenas em abrir a Bíblia quando alguém pede para você abrir, mas tenha a sua Bíblia, abra ela, sabe? Seja autônomo em abrir a sua Bíblia e não apenas em ler a Bíblia dos outros. Quando é que eu só leio a Bíblia dos outros? Quando eu abro a Bíblia apenas quando uma outra pessoa pede para mim abrir e naquilo que ela está pedindo. Mas quando eu tenho a iniciativa de abrir a Bíblia, de folheá-la e de falar, eu vou estudar sobre isso, eu vou meditar, eu vou ler, né? Leia a Bíblia e sempre que formos ler, peçamos ao Espírito Santo para vir conosco, para abrir o nosso entendimento, para que venha nos revelar os segredos da sua palavra. Tá bom? Vamos lá então. Olha só, no capítulo 19 nós vamos ver que se inicia aí o sofrimento de Cristo, que se inicia a paixão de Cristo, né? Foi quando os sumos sacerdotes, né? O pessoal religioso daquela época foi entregar Jesus para Pilatos. E no capítulo 19 nós vemos que Pilatos ele manda açoitar a Jesus. Existem muitas mensagens aqui nesse capítulo, né? Como em todos. E o que me chama bastante atenção é que Pilatos mandou de uma maneira açoitá-lo que viesse, né? Machucá-lo muito. A palavra vai nos dizer, os historiadores, que os açoites dos romanos naquele tempo eram colocados na ponta pedaços de ossos, né, na ponta daqueles chicotes, e todas as vezes que
açoitava alguém, né, um malfeitor, porque isso aqui era para malfeitor, não era para quem fazia o bem. Vinha também pedaços de carne. E nós vamos também encontrar isso na história, que eram açoitados 39 vezes, né, o chicote, olha só, 39 vezes com um chicote de couro, que continha pedaços pontiagudos de ossos e chumbos. E isso era administrado por um escravo ou soldado, sendo 13 golpes no peito e 26 nas costas. 39 vezes essa sequência. E muitas das vezes as pessoas que sofriam esses açoites nem suportavam e morriam por ali mesmo. E Jesus suportou os açoites. Jesus já saiu dali totalmente mudado, modificado a sua carne, porque já tinha sido bastante açoitado. Tudo isso por amor a nós, e ainda foi até a crucificação, por amor de nossas vidas. Todas as vezes que eu me deparo com essa palavra da crucificação, eu confesso que fico muito emotiva, porque eu vejo quão grande amor Jesus teve por nossas vidas. Ele sendo totalmente inocente, sendo totalmente imerecedor daquele sofrimento. Ele se propôs, ele não fugiu, mas ele quis sofrer tudo aquilo por amor a nós, para que nós pudéssemos ser perdoados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E por todo esse sofrimento que ele passou, pelos açoites, pela crucificação, pelo lado dele que foi ferido, e a palavra vai nos dizer aqui que foi derramado, né? Que eles foram para quebrar as pernas, mas Jesus já estava morto. Então feriu o lado de Jesus com uma lança, e ali saiu sangue e água. Jesus, ele se esvaziou totalmente por amor a nós. Se esvaziou totalmente. E quem somos nós para querermos nos manter nos pedestrais da vida e não nos esvaziarmos pelo amor deste Deus, né? Ele nos amou tanto que se entregou por nós, nos mostrando que também, se o amamos, devemos nos entregar por ele. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem de entrada é: vamos nos entregar de verdade para esse Deus. Não vamos viver uma vida de aparência, não vamos viver uma vida superficial, não vamos viver uma vida medíocre, sabe? Algo ralo, algo que não faz diferença, algo que não impacta, que não traz impacto, algo que não modifica e nem toca a ninguém. Mas vamos viver uma vida santificada e verdadeira diante desse Deus, uma vida de entrega. Porque quando nós nos entregamos a Ele, aleluia, Ele opera em nós a sua vontade. Ele nos usa segundo o seu querer, e vidas são impactadas e vidas são modificadas para a glória dele. Quem faz tudo é Ele. Ele quem faz tudo em nossas vidas. Deixa eu só pegar um brinquedo aqui pro bebê. Ele que faz tudo em nossas vidas, mas Ele deseja que nós venhamos nos entregar inteiramente para Ele. Né? O apóstolo Paulo vai nos dizer, e para que a nossa santificação venha acontecer em quê? Ele fala do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Paulo, ele fala de uma entrega total. Ele não fala de uma entrega parcial. Tem muitas pessoas que falam, Jesus só quer o seu coração, Deus só quer o seu coração. Não, Deus não quer apenas o nosso coração, Ele nos quer por inteiro. Ele quer o nosso corpo, Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso espírito, Ele quer a nossa entrega, o nosso ser por completo, para que Ele venha usar e glorificar o nome do Pai através de nossas vidas. Aleluia! E no Evangelho de João, capítulo 20, vou estar lendo o verso 30 e 31, olha só. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Então, a palavra de Deus, ela nos testifica sobre o Filho de Deus, aquele que nos liga novamente a Deus. Anterior a Cristo, nós estávamos separados, nós estávamos condenados a uma vida eterna de sofrimento. Mas após Cristo vir
e se entregar na cruz do Calvário, derramar o seu sangue puro, a fim de perdão dos nossos pecados, nós hoje podemos ter livre acesso a Deus. E aqui fala, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós temos vida em Deus quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos que Ele é o Cristo enviado por Deus. E para que venhamos entender que história é essa de Cristo, que história é essa que foi necessário morrer para que viesse ser salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para o chamado de Deus com Israel, nós vemos ali que quando foi criado o tabernáculo, Deus deu as leis, né, para Abraão, para Moisés. Abraão foi o pai, né, o pai da fé. Para Moisés, as leis cerimoniais e tudo mais. E nos mostrava ali a maneira que poderia haver perdão entre o homem e Deus, que era derramando o sangue dos animais. Mas Deus viu que não era suficiente, que o sangue dos animais era algo temporário e não era algo que podia transformar verdadeiramente a vida do ser humano. Por isso, a palavra vai nos dizer que desde os tempos remotos, ele já havia preparado o seu cordeiro, o cordeiro imaculado, o cordeiro puro, o cordeiro santo, aleluia, um cordeiro suficiente para perdão dos nossos pecados. E esse cordeiro se chama Jesus o Nazareno, Jesus o Cristo de Deus, que veio para perdão dos nossos pecados. Ele, como Cordeiro de Deus, foi derramado na cruz do Calvário, o seu sangue, a fim de perdoar todo aquele que nele crê, a fim de perdoar todo aquele que se achegar a ele, aleluia, porque o seu sangue tem poder para nos libertar de toda e qualquer condenação. O seu sangue tem poder para perdoar todo e qualquer pecado que nós houvermos praticado ou chegarmos a praticar. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar, para nos mantermos limpos e novamente nos ligar a Deus. Aleluia! E por isso João escreve: Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então creia que Jesus ele é o Cristo, creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e foi derramado o sangue dele na cruz do Calvário, a fim de perdoar a mim, a você e a todos que se achegarem a ele. E falando sobre perdão, no capítulo 21, nós vamos ver Jesus ali, né, com o seu terceiro encontro com os discípulos. A palavra vai nos dizer que ele teve duas primeiras aparições, né, aos discípulos. Teve uma que foi individual para Maria Madalena. Maria Madalena, nós vamos ver isso no capítulo 20, né? E ela foi ao sepulcro procurar por Jesus e não o encontrou. E viu ali o jardineiro e pensou que era Jesus, mas Jesus a chamou pelo nome. É aquilo, ele é o pastor das ovelhas e ele nos chama pelo nome. E Maria então o reconheceu e foi falar para os discípulos que Jesus havia aparecido. Os discípulos não creram, foram até o sepulcro conferir. Chegando lá não encontraram o corpo de Cristo e ficaram perplexos com aquilo. E eles se mantinham fechados dentro de uma casa, né, com medo dos judeus. E a palavra vai nos dizer que depois de alguns dias Jesus aparece. Só um momento. Jesus aparece para eles, né? Jesus entra dentro da casa com as portas todas fechadas e aparece a eles. Deixa eu pegar esse neném aqui. Vem, mãe. Vem. Diga bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Eu sou o Áquila. Sou o Áquila da mamãe Dai e do papai Plínio. Eu faço vídeos com o meu papai também. Meu papai Plínio tem um canal de louvor. Plínio Nery. Quem quiser conferir. Então, gente, voltando para a palavra. Jesus aparece então para os discípulos e eles se alegram. E mais outra vez ele apareceu aonde Tomé estava e Tomé pôde então tocar nas mãos e no lado de Jesus.
É, mamãe. Jesus é maravilhoso. E no capítulo 21, nós vamos ver Jesus aparecendo para eles ali na praia. Vamos estar lendo aqui, capítulo 21, o verso 1, olha só. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Só apenas até aqui. Então nós vamos ver aqui, olha só. Pedro, ele é um dos principais aqui, nesse capítulo 21. E a palavra vai nos dizer que eles, Pedro ali, simplesmente tinha visto Cristo já, por 2 vezes, e Jesus não, por aqueles dias, não estava se mantendo ali com eles, mas a palavra depois vai nos dizer que Jesus esteve com eles durante 40 dias. Isso a gente encontra lá no livro de Atos, capítulo 1. Deixa-me ver aqui o versículo, que aí vocês podem estar conferindo. Capítulo 1, verso 3. Vai falar que Jesus esteve por 40 dias entre eles, falando das coisas concernentes do reino de Deus. Mas, naquele momento, Pedro ele estava totalmente desiludido, Pedro havia negado a Jesus 3 vezes, de acordo com o que Jesus havia falado com ele. E Pedro estava decepcionado consigo e simplesmente achou que deveria retornar à sua velha vida. Então ele vai para o mar, pega o barco e fala para os seus amigos, que eram discípulos de Jesus, vou pescar. E os discípulos, vamos também. E se foram para a sua velha vida, correndo do chamado. E ali eles foram, mas não pescaram nada. Não pescaram nada. E retornando já no amanhecer, eles viram que tinha alguém na praia, e aquele alguém não era ninguém menos do que Jesus Cristo. E Jesus, além de questioná-lo se tinha algo, pegou algo, Jesus tinha também preparado para eles peixe e pão, a palavra vai nos dizer, Então, olha só, essa história de Pedro com Jesus nos mostra que... Você quer conversar, mãe? Oh, Jesus! Nos mostra que a confissão e o arrependimento gera o comprometimento. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 21 que Pedro, ele estava cheio de sentimentos de culpa e de vergonha pela atitude que ele havia tido durante o sofrimento de Cristo, E Jesus, nos versos 15, Jesus vai interrogar a Pedro, Vai perguntar: Pedro, você me ama? E durante 3 vezes Jesus vai fazer esse questionamento. E Pedro vai responder: mestre, tu sabes. Jesus deu ali a Pedro a oportunidade de, aleluia, de poder confessar e receber o perdão que ele necessitava. Então nós podemos ver aqui que o amor de Deus, ele é grande por nós. O amor de Deus, ele é infinito, E esse amor que nos tem alcançado.
E nós vemos que Jesus, além de perdoar a Pedro, ele chama Pedro para um comprometimento, quando fala com ele: apacenta as minhas ovelhas. Então, é isso que Jesus nos chama. Ele perdoa os nossos pecados, mas ele nos chama também para nos comprometermos com ele, com a sua palavra. Então, que possamos aprender isso dia após dia e colocar em prática, né? Já recebemos o perdão de Deus, então vamos nos comprometer. Não vamos viver uma vida de qualquer maneira, uma vida que venha trazer vergonha ao Evangelho, mas vamos viver uma vida que glorifica ao nome do Senhor. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Vamos fazer uma breve oração para a glória do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento eu quero te dar graças por este momento, de poder meditar na Tua Palavra, juntamente com os meus irmãos, juntamente com cada uma dessas pessoas inscritas neste canal e que tem passado por aqui. E eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas e fraquezas. Pedir ao Senhor que nos ajude a cada dia a te servir, a estar diante de Ti com um coração quebrantado, um coração contrito, um coração disposto a fazer a Tua vontade. Meu Deus querido, que o Senhor nesta manhã venha abrir o nosso entendimento para as verdades da Tua Palavra e venha nos capacitar a Te servir dia após dia. Abençoe a vida de cada um de nós, abençoe esse dia, nos guarda, nos livra de todo perigo, de todo mal e ser com todos nós em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo esteja abençoando a cada um. Nós vamos ficando por aqui e até amanhã, se o bom Deus assim nos permitir. Tchau. Vou lhe cuidar de um neném.